Olá, seja muito bem-vindo ao Pod de Negócios. É um prazer estar aqui mais uma vez, nosso terceiro episódio. Cara, eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu tive muito feedback, assim, de me deixar com o coração quentinho. O pessoal tá gostando demais e eu espero que vocês que estão aqui hoje também gostem muito. E eu já quero pedir pra vocês aí curtirem, compartilharem o podcast, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que vão surgindo. Eu me chamo Débora, sou contadora por formação, mas sou empresária contábil, tenho meu escritório contábil. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito legal, mas a gente tem outros vídeos passados e vão ter outros pela frente. A gente fez esse canal para ajudar os empreendedores a terem sites legais, a se especializarem melhor e é informação de graça, então você não pode perder. Consome bastante esse conteúdo que é de graça, é para agregar e para melhorar a vida aí dos empresários. E hoje nós estamos aqui com um convidado mega especial, que além de convidado, é amigo que se tornou amigo, né? A gente tem aqueles amigos e a gente tem aqueles que são colegas de trabalho e viram amigos, que é o caso de quem tá aqui hoje, junto com a esposa dele maravilhosa, que tá ali nos bastidores. Túlio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, Débora. Bom dia. Muito feliz de estar aqui, viu? Maravilhoso. É sempre bom poder dividir. Vamos bater um papo legal aí. Vamos, tem muita novidade aí pra vocês. Só pra vocês saberem um pouquinho, do negócio do Túlio. O Túlio, ele trabalha hoje com o ERP que a gente utiliza aqui no escritório. Além de utilizar no escritório, a gente divulga também para os nossos clientes. E é porque é uma coisa que a gente acredita tanto, assim, uma coisa que eu me encantei quando eu conheci e eu indico para os meus clientes. E o Túlio, ele vai falar hoje especificamente na área de empreendedorismo de franquias, que é o que ele atua hoje. O Túlio é engenheiro civil por formação e de repente entrou nesse mundo do ERP. Vamos ver o que o Túlio tem para falar pra gente hoje. Túlio, qual que é a ligação, né, das duas coisas? Qual que é a ligação, né? Porque, assim, semana passada a gente teve aqui um convidado muito engraçado, assim. Engraçado, assim, é curioso. Porque ele tem uma rede de barbearias, Certo. só que ele não sabe cortar cabelo. E o seu caso é bem parecido, né, Túlio? Você é engenheiro civil, só que você trabalha na área de ERPs, com TI. E eu, particularmente, já precisei de você e eu achava realmente que você era formado em TI pelo suporte que você deu pra gente. Mas antes da gente entender o porquê de você estar nesse ramo, né, ter saído desse ramo, vamos começar lá do início. Me fala um pouquinho como que foi a tua vida, assim, desde a adolescência, os estudos, até você chegar em se formar como engenheiro. Conta pra gente, porque essa parte eu também não conheço. Não, vamos lá. É assim, eu sempre fui muito, na adolescência, sempre fui muito ligado à arte, né? Gostava de tocar violão, pintava quadro, essa aí você não sabia. Não sabia. Pintava quadro e tal, desenhava. E aí minha mãe, assim, quando eu tinha meus 15 anos, assim, ela falou, cara, você tem que fazer um curso técnico, alguma coisa. E minha mãe já trabalhava com obra, ela queria que eu fizesse certificações. E eu achava chato pra caramba. Sua mãe trabalha com obras? Trabalha, minha mãe trabalha... Ela é engenheira? Ela não é engenheira civil, mas ela sempre trabalhou... Ela é técnica de edificações e é desenhista industrial. Legal. E aí ela sempre trabalhou com obras, parte também de planejamento e tudo mais, fiscalização. E ela falou, meu, você tem que estudar e tal. Aí eu falei, mas eu não quero fazer edificações. Eu achava chato, Excel, achava chato, essas coisas tudo, né? Aí ela me levou lá na escola e tinha um curso de desenho da construção. Eu falei, isso aqui eu acho que eu vou gostar, né? Desenho da construção e tal. E aí eu fui, fiz o técnico de desenho da construção e comecei a trabalhar com parte de projeto. Então eu era cadista, fazia projeto de casa, projeto de estrutura metálica, estrutural e tal. Então eu fui trabalhando com isso e aí a sequência natural foi fazer engenharia. Daí já não achava mais tão chato assim e tal. Fui para engenharia, daí matemática. Na contabilidade acham que a gente também é muito a matemática, né? Mas eu sempre falo, se quer falar de matemática, é engenheiro, porque a gente não é tão matemático assim, né? Mas engenharia são cálculos enormes. Enormes. Então, quando você fez o técnico, você já começou a trabalhar na área? Já. Trabalho desde os meus 16 anos. Ó, eu aprendi a desenhar no CAD com 13 anos, que me ensinou. Mas aí eu só fazia brincadeira, né? Desenhava pista de skate, essas coisinhas. Coisa que eu achava legal na época. Então não era trabalho e tal. E aí com 16 anos, quando eu comecei a aprender a desenhar mesmo, já sabia o AutoCAD, então eu já comecei a fazer um bico aqui, um projeto ali, outro aqui. Minha mãe acabava... filho, preciso que faça alguma coisa e tal. Então dali...
com uns 16 eu já comecei a trabalhar. Ah, que legal. E aí, o seu encantamento pela área foi a sua escolha da faculdade. Você já era artista, né? Assim, tinha uma mente artística. Depois a gente vai falar sobre Que esse não outro parou, lado né? dele. Que não parou. E aí você escolheu a engenharia. Por que você escolheu? Foi por encantamento mesmo da profissão ali no dia a dia? Basicamente eu tinha 2 caminhos ali, né? Ou ir para um lado da arquitetura ou para um lado da engenharia. E aí quando eu comecei a desenhar, eu já gostava mais de alguns tipos de projetos mais pesados, tipo estrutura metálica, alguns desenhos mais complexos. Então eu acabei optando pelo lado da engenharia. Uhum. E aí, fazendo engenharia, como é que eu caí, né? Como é que as coisas foram me levando para RP? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu já, na sequência, tinha o quê? Uns 19 anos, eu fui trabalhar com planejamento de obra. Ser apontador de obra, assim, obra Petrobras e tal, que você tem que ficar no campo ali desenhando o que o pessoal fez, fez essa parte aqui e tal. Então, bem, na parte de planejamento, sim, uma área de entrada, assim, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar com planejamento de obra, fazer cronograma, gestão, e aí eu fui me especializando. Então, como engenheiro, eu sempre trabalhei com essa parte de planejamento mesmo. Então, eu fazia controladoria Você e não ia para planejamento. obra, né? Para campo que vocês falam, né? Eu não tocava a obra em si. Eu fazia mais elaboração de cronograma, planejamento, controladoria, orçamentação, se está dentro do custo ou não, gestão, quando que tem que contratar tal funcionário, como que você vai planejar e executar. Então, sempre foi esse o métier de ação, né? Entendi. Você foi CLT a maior parte da sua vida, né? Que você tem apenas 6 anos de empreendedor. Sim. Você acha que esse tempo como seletista foi útil para você agora Muito. como empreendedor? O que você acha, assim, lições boas que você trouxe? Cara, uma coisa que a gente sempre fala lá no escritório, assim, se tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente é conhecimento. Então, tudo que eu fiz, que me trouxe até eu abrir um CNPJ, eu não perdi, né? Veio e carregou comigo. Então, sempre, isso a gente traz, sim. Mas, assim, eu digo na parte de administração, tá? Porque você tem funcionários, você tem vários clientes e você não lidava com isso lá como seletista. Não pagava conta, né? Sim. Mas você já fazia cálculo de Sim. funcionário, de folha. Então você era envolvido na parte da gestão já. Então foi realmente muito útil, né? Já fazia, exato, já tudo isso. Tanto eu quanto meu sócio. Meu sócio é gerente financeiro, né? Foi gerente financeiro de construtora também. A gente se conheceu na última empresa que a gente trabalhou. Então ele já estava habituado a essa parte de gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de tarefas. Isso nunca foi uma dificuldade para a gente nesse negócio que a gente abriu. A dificuldade foi que, de repente, a gente caiu de paraquedas no mundo de venda de software, né? Sim. E isso foi uma coisa nova pra gente. Me fala, assim, qual que foi a virada de chave? O que aconteceu na tua vida que você falou assim, não vou ser mais seletista, vou ser empreendedor. Por que você tomou essa decisão? Acho que foi muito da decepção. A última empresa que eu trabalhei, eu tive uma decepção muito grande, né? Como ela terminou ali e tal. Os caras meio que quebraram, ficaram devendo uma galera, inclusive a mim, meu sócio e tal. Eu falei, cara, se esses caras podem ter empresa, eu também posso. Nossa, você acredita, Túlio? Olha, eu me identifico com isso que você tá me falando. Quando eu decidi ser empreendedora, também foi isso. Eu olhava, assim, alguns empreendedores e falava, cara, eu acho que eu faço melhor. Não, verdade, porque a gente falava, cara, não faz isso, faz assim. A empresa quebrou por muitas escolhas erradas que a gente acompanhou de perto. É que a gente não tinha caneta pra assinar, mas você falava, cara, não vai pra esse caminho, não é legal. E o chefe dificilmente ouve o empregado, né? É uma besteira, né? Sim. Tem gente que acha que essa troca não é legal. Pelo contrário, a gente não é dono da razão. Sim. A gente aprende o tempo todo com todo mundo. A gente só precisa estar ligado. Sim, e às vezes a gente que está no meio, né, dos funcionários, a gente tem visão de coisas que o próprio empreendedor não tem, né? Que fica ali muito na parte de estratégia, não conhece muito o operacional. Sim. E a gente tem uma visão melhor também, né? Exatamente. Muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você tem uma franquia, Exato. Né? Assim, qual que foi a história para você chegar nessa franquia? Você já me contou ali nos bastidores, eu já entendi um pouquinho, mas conta pra gente o que te levou a escolher franquia como seu negócio. Não estava nos planos, né? Não tinha nem hipótese, assim, será que uma franquia e tal? Na verdade, a vida foi meio que apresentou a OMI pra gente, né? Então, quando a gente saiu da empresa, em 4 amigos, a gente formou meio que uma ideia de sociedade, né? De trabalhar com planejamento, vender planejamento de obra, orçamentação, gerenciamento financeiro,
uma ideia ainda, há 6 anos atrás, uma ideia meio rústica do que hoje vocês fazem muito bem aqui de BPO, né? Ainda nada formatado, mas uma ideia disso, né? E aí, quando a gente foi conversar, fazer uns benchmarks, a gente chamou um contador, que era amigo do meu sócio, e falou, cara, estamos com essa ideia. Ele falou, cara, não sei se é um caminho legal, você vai precisar disso, daquilo outro e tal. E no meio da conversa ele apresentou a OMI pra gente. Ele falou, cara, olha isso aqui. E a gente olhou assim o software, o sistema, a gente, ficou encantado. Eu falei, caramba, se eu tivesse um sistema desse quando eu trabalhava na construtora, muitas noites que eu virei fazendo relatório... Ia salvar, né? Ia salvar, não ia precisar, tá meio que pronto aqui e tal. Então, a gente falou, cara, mas e aí? A gente não sabe vender. Nunca trabalhamos com ninguém, é vendedor aqui. Falei, cara, mas acho que dá pra vender, esse sistema acho que dá pra vender. E aí foi assim que a gente começou na franquia. Entendi. E essa franquia, ela é de prestação de serviços de TI, né? Que a gente já havia conversado. Mas só que você não é da área de TI. Como que foi essa imersão numa área que você não domina? Cara, foi muito doido assim, porque a gente era... eu, pelo menos, toda a minha experiência de trabalho era 100% construção civil, né? É obra. Eu lembro que uma das minhas primeiras apresentações, na época a gente ainda era 3 sócios, daqui a gente começou com 4, não saiu, ainda era 3. Na primeira apresentação que a gente foi fazer assim, chegou na hora, apresentei o software. Aí o cara perguntou, e aí, PDV? Sabe quando dá... tela do que PDV? que palavra é essa? A sorte que o Rafael, ele já tinha padaria e tal, então ele falou, não, o PDV tá aqui e tal. Eu falei, legal. Então, assim, a gente foi muito na raça no começo, né? Você dava tipo uma de quando algum cliente falava uma palavra, falava alguma coisa que você não entendia, você tipo dava uma disfarçada, eu acho que eu entendo disso. Não, pelo menos transparecer. Não, você transparecia que você tinha que transparecer que você entendesse, né? Não dou migué não, se eu não sei, eu falo que eu não sei. Ué. Fala, cara, isso aqui eu não sei, eu vou te confirmar e depois eu te dou... Sim, mas aí você sempre dá uma solução, porque, sabe o que acontece? Isso é uma coisa muito legal. Se eu falo pro cara que eu não sei, tudo que eu falar que eu sei, ele fala, não, então ele sabe. Ele tem o coração aberto pra me falar que não sabe. Sim, é legal isso. Então, quando eu falo que, cara, isso é assim, ele confia. Mesmo assim, porque não existe só um tipo de empresa, né? Nossa, é uma variedade muito grande, cada empresa tem... Demais. E pergunta, né? Mesmo depois de 6 anos, muita apresentação, sempre tem uma pergunta que eu falo, rapaz, isso daí nunca ninguém me fez, hein? Você dá até parabéns essa daí, viu? Isso daí ninguém nunca fez. É verdade. Você sabe que aqui no escritório, assim, eu tenho 1 ano e meio só, né, de empresária. Vocês acompanharam, assim, minha jornada desde o começo, né? E às vezes acontece realmente uns casos, assim, de vir perguntar coisas que hoje mesmo aconteceu um caso desse. Eu sempre falo, olha, essa parte eu não domino, mas eu vou buscar. Eu tenho pessoas que podem me ajudar e eu vou buscar para trazer uma solução para o cliente, né? Ele tá vendo que maravilhoso? Você mostra que você tem estrutura. E você não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Verdade. E ninguém conhece tudo, né? Exato. Ninguém é especialista em tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Túlio, eu te chamei aqui hoje especificamente porque tem uma área de vocês, da franquia de vocês, assim, que me encanta, que é o atendimento. Né? Eu tenho isso pra mim, quando a gente começou aqui o escritório, eu faço reuniões mensais aqui com as meninas e eu sempre falo, o atendimento pra mim é essencial, né? O cliente ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir bem atendido. E isso é uma coisa legal de vocês têm um atendimento. Teve uma vez que eu tive um problema sério aqui, você estava na Bahia de férias e me atendeu. Não que isso seja o comum, não acontece sempre. Mas assim, o fato de você poderia ter até terceirizado isso. Não, vou ver com alguém, mas você foi lá, resolveu, me ajudou, né? E esse atendimento com pessoalidade, né, me traz muita segurança como parceiro de vocês. E aí eu te fiz uma pergunta hoje, quantos contratos que você tem? Você me falou que tem em média 3 mil contratos. Como que você consegue administrar essa pessoalidade no atendimento com 3 mil contratos? O duro é lembrar o nome depois de tantos anos. Hoje apareceu um cliente, você lembra de mim? Eu falei, lembro, você é fulano da empresa tal. A memória ajuda um pouquinho ainda. Mas assim, o primeiro ponto é que o serviço da OMI, ele é muito bacana. O cliente ele precisa de você ali muito no começo, mas depois que ele começa a andar e tal, dificilmente ele vai voltar. Tem que acontecer alguma coisa muito absurda dentro da empresa para ele voltar e ter uma demanda alta, né? Então é mais a parte da configuração, né? O inicial, o onboard, o treinamento inicial, ali acaba consumindo mais. Então isso acaba ajudando, né? E time, né? Tem que ter time.
Então, por exemplo, como você falou, eu poderia ter terceirizado. A gente tem time lá para isso, tem isso na franquia, na unidade, mas tem na matriz também. Então, pô, em suporte a OMI tem mais de 100 pessoas. E aí você organiza os canais direitinho, né? Então, o pessoal de treinamento. O pessoal de treinamento não pode atender o tempo todo. Tá aqui numa reunião, não vai conseguir ver o telefone. Sim. Mas aí se eu ensino o cliente a usar um canal que tá ali, que é o canal de suporte que tá esperando ele, isso faz a demanda ficar mais leve, sabe? Entendi. Existe uma personalização desses atendimentos vindo da matriz para vocês? Ou esse é um encantamento de vocês mesmo? É a cara de vocês? Não, existe um propósito, né? Acho que o que segura tudo isso é o propósito da OMI. Então, quando ela vai encontrar um cliente, tem uma demanda do mercado, ou quando ela vai trazer um franqueado, esses propósitos eles têm que se unir. Então, não é uma coisa só nossa, é uma coisa da OMI, uma coisa nossa, uma coisa dos outros franqueados, e acaba naturalmente. Se por acaso acontecer de ter alguém que não está nesse mesmo caminho, é natural que os caminhos se dividam, né? Entendi. E essa mesma metodologia de você ter uma cultura como uma forma de trabalho, você aplica com seus funcionários? Como é que você gerencia isso? Porque é comum da gente contratar uma pessoa que a gente vê que tem um bom conhecimento, mas Não bate né, fit, não tem ali, fit. não tem, né, é uma questão meio de caráter junto com jeito, né? Tem coisas que a gente só descobre depois que a pessoa tá ali no meio da gente, né? Como é que você administra isso? Já aconteceu de você pegar pessoas que... Como que você faz para tentar... Você prefere trabalhar na pessoa para que ela se adeque à sua forma de trabalho? Ou você troca? Depende, como é que funciona? Depende. Agora, 15 dias, a gente tinha contratado um executivo para vendas e depois de um mês a gente viu que não deu certo. Não era o que brilhava o olho dele, ele não estava indo bem, não estava evoluindo, rampando como tinha que ser. Você fala tudo, pô, mas um mês é tempo para tomar decisão? Cara, na conversa ali você percebe, cara, por que não tá indo bem? Aí você percebe que não é o que brilha a pessoa, então não bateu o propósito. Aí mas conhecimento ele tinha? Tinha, mas aí erramos alguma coisa ali na contratação na hora de ver o fit. Aí você já tem que tem gente que na contratação, assim, na entrevista não consegue transparecer tudo que a gente precisa saber, né? Mas aí vai na hora do game você percebe, né? Sim. No dia a dia ali você acaba percebendo. E aí o quanto antes, porque sabe o que acontece? Quase tudo, né, na empresa, principalmente uma empresa de serviço, né? A empresa de serviço, ela é 100% pessoas, certo? Então, tá. Se elas são pessoas, você tem 3 pilares básicos para fazer gestão de pessoas. Você tem conhecimento, que você pode fornecer, certo? Você pode pagar um curso para um funcionário. Você tem recurso. Putz, a máquina não é muito boa, vamos trocar essa máquina. Se ele tivesse uma máquina melhor, mais rápida, ele ia produzir mais. E vontade. Vontade você não consegue colocar na cabeça de ninguém. Sim. Só o que vai colocar é o propósito. Se o propósito bate, aquela pessoa tem vontade de fazer aquilo. Senão ela não tem, não faz, não rende, não vai. Poxa, muito bom isso que você falou, é bem verdade. E você tem uma característica que eu não tenho, que Qual? é trabalhar com sócio. Eu tenho uma dificuldade. É uma coisa que eu estou trabalhando em mim. Até eu não sei quem que foi que comentou, que a Larissa tinha perguntado, a Débora tem algum sócio? E a pessoa falou que você falou, não, a Débora não tem sócio. E realmente eu não tenho sócio, eu trabalho sozinho, eu tenho essa dificuldade de... Não, nem é uma questão de compartilhar valores, nem é nada disso. É que assim, tem que ser uma pessoa que esteja assim alinhado com a sua visão. Né? Porque existe uma diferença entre gasto e investimento que poucas pessoas entendem. Tudo depende do propósito. Então, às vezes, um gasto que para um sócio parece um gasto, na minha visão é um investimento. Né? Que eu tenho a minha visão é lá na frente, eu já penso, né? O que eu posso conseguir com isso? Então, eu tenho essa dificuldade. Aí eu quero saber de você. Como que você conseguiu um sócio que alinhasse com o seu propósito? Como que é essa jornada de andar com um sócio? É engraçado, né? Então, a gente fala assim que o jeito mais fácil de você perder um amigo é chamar ele pra sociedade, né? Putz, é igual mulher, né? Você casou, você já era. A gente era em 4, assim, né? Então tinha eu, meu melhor amigo, o Wellington e o melhor amigo dele, né? A gente trabalhava junto lá e tal. O Wellington perdeu a amizade do melhor amigo dele e eu praticamente perdi a amizade, né? Basicamente, sim, né? Você tem anos... Então vocês chegaram a trabalhar os 4 juntos? Começamos os 4 juntos. Então foi se afastando. Então ficou só eu e o Wellington, que não era tanto amigo assim, né? Só que a gente tinha um propósito. Então, por exemplo, quando a gente entrou lá e resolveu abrir a franquia, a gente botou na nossa cabeça que a gente queria ser a maior franquia.
Então a gente tem um propósito de ser a maior unidade da OMI. Uhum. Então tudo que a gente faz, a gente está sempre olhando para esse mesmo ponto. Sim. Então isso torna as coisas mais fáceis, porque aí você vai discutir, poxa, será que é investimento ou não é investimento? Você vai discutir a parte técnica, Sim. não para que lado você está puxando a corda. Uhum. Então tem que ter um ponto. Qual que é a minha visão de futuro? Aquele ponto ali é indiscutível. Todo mundo olhando para lá, beleza. Aí o resto você vai discutir parte técnica. Tá. É porque também tem uma questão do trabalho no dia a dia, de esforço, né? Porque a gente, quando a gente tem o nosso negócio, o sangue é diferente, né? Você já foi seletista, você sabe. A gente trabalha lá como seletista, a gente dá o nosso sangue, né? Mas é diferente quando você tem o seu negócio, você trabalha final de semana, você trabalha feriado sem reclamar, né? E aí quando você pega um sócio que não tem o mesmo, né? Fogo que você. E aí você vê que você se vê trabalhando muito e ele já mais relaxado, né? Então, assim, tem que ter essa parte também, né? Do esforço mútuo, As né? pessoas não são iguais, né? Então, dificilmente você vai achar alguém que vai estar 100% na mesma sintonia e fazendo as mesmas coisas. Até porque, se for assim, não precisa de sócio. Você precisa de um clone. Entendeu? Você precisa ter alguém para ter contraponto. Você fala A, a pessoa fala B. Aí você fala, opa, peraí, deixa eu pensar. Senão, fica sozinho. Imagina, você vai olhar um negócio e você tá indo para um lado errado e tá todo mundo indo pro mesmo lado errado. Ninguém olhou por um outro ângulo. Então é legal esse negócio de ser diferente. Tem hora que você tá indo mais, aí tem que ter maturidade também. Tem hora que um trabalha mais, outra hora que o outro trabalha mais. Tem outra hora que eu falo, mano, vai descansar, cara. Fui viajar, viajou 3 dias, falei, que 3 dias é folga, cara. Fica a semana, volta, passa, volta lá, vai, entendeu? E assim por diante. Aí ele voltou e falou, agora é você. Eu falei, não, tô de boa. Não, vai sim. Ô, Larissa, vai falar que ele vai sim. Força o outro, né? Então assim, tem esse lado. Então a gente tem que ter maturidade que nem sempre os dois vão trabalhar ao mesmo tanto, isso é natural. E tem uma questão da cobrança também, assim, você tendo um sócio, você meio que tem que prestar contas para ele do seu trabalho. Cara, a gente é muito tranquilo disso. É muito tranquilo. Sim, mas você concorda comigo que se você não tem uma pessoa para acompanhar o teu trabalho, você não se sente muito pressionado, ou não? A gente tem um propósito. Então vocês vivem pelo propósito. A gente tem um propósito de onde a gente quer chegar. É isso que empurra a gente. E aí, tudo que a gente faz lá é na base do combinado. Eu falo, cara, vou fazer assim, assim, assado. Se eu vejo que eu não vou conseguir fazer aquele assim, eu já chamo antes. Aquilo lá que a gente combinou, vamos recombinar aqui, que aquilo eu não vou fazer daquele jeito não, porque não vai dar, não vou conseguir, não vai entregar. E assim, vocês estão juntos 6 anos. 6 anos. Então acredito que você tenha sorte. Sorte assim, né? Houve um alinhamento entre vocês, porque é comum. É conversa. Mas tem que ter um alinhamento, não tem jeito. Alinhamento, assim, até de personalidade. Né? Porque sociedade é complicado, mas eu estou trabalhando disso em mim. Mas não é diferente de casamento? Não, cara. Mas o casamento tem os 7 anos. Você já passou da fase dos 7 anos? Não. Não, então você vai chegar lá. Aí quando vai chegando nos 7 anos, você fala, mano, eu acho que eu fiz merda. Eu acho que casamento... Aí depois passa. Posso falar? Passa aos 7 anos. Aí você fala, ufa, era só uma crise. Mas a gente fica com aquela ideia, meu Deus do céu, o que eu fiz na vida? Graças a Deus eu já passei. Já passou. Quando você chegar no 7, lembra do que eu falei. Eu vou te contar depois. A gente passar disso daí. Já aproveitando, né, a próxima pergunta. Como é trabalhar com a Larissa? Não era essa a pergunta, mas como é trabalhar com a esposa? Eu vou te fazer essa pergunta porque é muito comum, né, casal ser sócios. Até a Larissa, ela não é sua sócia, mas ela tem um cargo de gerência lá na tua empresa, né? Certo. E você tá ali com seu cônjuge o tempo todo, né? Dia e noite. E como que funciona lá dentro da empresa a questão da hierarquia, a questão dessa troca de responsabilidade que você passa para ela? Como que funciona? Me fala. Cara, é melhor, perrengues e parte boa, tudo. É melhor do que eu achava que ia ser. Porque, na verdade, quando a gente começou a empresa, eu e o Wellington, a gente não queria parente, amigo, nada, não queria nem vender para amigo. Cara, vamos pro mercado, vamos trabalhar a gente, achar as pessoas. E aí um dia ele falou, cara, vamos trazer a Larissa, porque na verdade a Larissa ela já trabalhava na OMI. Eu conheci a Larissa, ela trabalhava na OMI. Ah, é? Você não sabia? Não sabia. Eu importei lá de Jundiaí. Você sabe que tem uma pesquisa que mais de 50% dos namoros e casamentos acontecem dentro de ambientes de trabalho? Olha que coisa. Vocês fazem parte dessa estatística. Exatamente. E aí ela era da unidade lá de Jundiaí e eu aqui em Guarulhos. Não tinha relação nenhuma, tal. A gente se conheceu no evento e tal, começou a conversar e aí deu bom.
Aí o que aconteceu, né? Depois ela acabou saindo, a gente casou, teve filho, tudo mais. E ela não estava trabalhando, né? E a gente precisava de uma pessoa, precisava acelerar a área que ela trabalhava na outra unidade, que ela já fazia. E aí o Wellington falou, cara, tô com uma ideia aqui, o que você acha da gente chamar a Larissa? Então a ideia não veio de você? De jeito nenhum. Não, a gente tinha... De jeito nenhum, viu, Larissa? Não, porque a gente tinha muito certo... Tinha combinado de que não ia ter parente. Aí eu falei, eu acho ruim, né? Eu não acho bom, tal. Aí passou um tempo, a gente foi conversando, amadurecendo e chamamos ela. E na verdade foi até melhor, assim, então, quando a gente chamou ela, até o Wellington, que ia ser líder dela, né, ia ficar com a área lá das parcerias e tal, ela entrou, começou esse trabalho com ele, depois a gente acabou trocando, e aí eu fui acabar sendo líder dela mesmo, né, eu falei, agora vai desgraçar de vez, né, mas não, cara, acho que a gente consegue separar muito bem, assim, o dentro da empresa com o fora da empresa, né, porque às vezes a gente toma umas decisões que ela pode até não entender, porque não está vendo a gestão por cima. A estratégia e tal. E na parte ali de profissional não tem nem o que falar. Então, é comprometimento, é trabalho, isso aí não tem erro, né? E a gente separa muito bem, assim. A gente pode brigar no trabalho e sair, entrar no carro e ir de boa pra casa. Então, isso ajuda bastante. Vocês têm algum combinado, tipo assim, saiu da OMI, não se fala da OMI? Não tem. Não tem? Vocês falam de trabalho em casa? Às vezes fala de trabalho. E fala sobre a casa no trabalho? Fala pouco, porque não dá tempo. Não dá tempo. Mas às vezes fala, mas fala pouco que não dá tempo, mas fala também. Legal. Vocês têm uma filha, né? Tem 2 filhas. 2 filhas? 2 filhas. Ah, legal. Vou me animar, eu já trabalhei com meu esposo por um tempo, não foi uma experiência muito boa, porque ele quis mandar em mim e eu não aceitei. Eu não mas gostei. É o único momento que eu mando nela também, né? Olha que bom, um homem que assume que as mulheres dominam os ambientes. A casa? Esquece. Eu tenho 3 mulheres em casa. Nossa, você tá lascado. Não tem. Já se acostumou com isso. Pelo menos você tem um ambiente pra você mandar, né? Exatamente. Que bom. Eu quero que a Tainá me ajude agora neste momento e traga pra mim um presente que eu ganhei ali da OMI na semana passada. Semana passada foi meu aniversário, né? A gente tá gravando esse podcast hoje, dia 5 de outubro, mas ele vai ao ar no dia 12. Meu aniversário foi na semana passada. Pode colocar aqui só um minutinho, Tainá. Ela não quer aparecer na câmera, não Deixa eu quer. Ajudar, então. Opa! Não, cuidado com a minha filha. Eu ganhei esse presente aqui da OMI. E aí, por que eu quis usar isso como símbolo, né? Eu falei pra Larissa que eu não ia no evento. Eu falei pra ela que eu não ia no evento. Tava combinado que eu não ia no evento. E aí, faltando mais ou menos umas 2 horas, eu falei, eu vou no evento. Né? Perguntei pra ela, eu posso ir? Ela, claro, você pode ir. E eu cheguei lá, eu falei pras meninas, eu parecia que eu era uma artista. Tava um alvoroço, assim. Falei, gente, o que tá acontecendo? Aí a Larissa me trouxe a planta. E por que eu quero falar sobre esse assunto? É uma questão de pessoalidade, entendeu? Eu criei uma amizade com vocês, né? Um vínculo, sim. Porque eu sou uma pessoa muito sensitiva. E eu conheço quando a pessoa é sincera comigo. E eu percebi isso de vocês, né? A sinceridade no tratamento e o comprometimento no trabalho. Então, aproveitando, assim, a minha lindinha... Já deu nome pra ela, Tainá? Ainda não, né? Então, tá na votação. Nós temos nomes aqui. Aquela ali chama... A gente tem uma árvore ali que chama. Qual que é o nome dela? Você já esqueceu? Esqueceu, mas tem a Valentina, tem a Cabeluda, cada um tem um nome, entendeu? E essa aqui vai ser batizada em breve. Aproveitando a minha flor, eu quero que você me fala qual que é a sua estratégia de encantamento do cliente. O que lá para vocês é regra para que o cliente fique encantado? Porque para mim é notório que isso faz parte da estratégia de captação de clientes de vocês. Estou certa? Tá certíssima. Deixa eu tirar minha flor daqui para não atrapalhar. Vou te falar, cara, de novo. Tudo... Vamos colocar pra cá. Cuidado com a minha filha. De novo, propósito. Então, assim, a gente não quer vender por vender. Isso é lógico, né? Você tem todas umas amarras comerciais. Então, para que isso também, se for uma coisa de dinheiro, também funcione. Mas a gente não quer vender por vender. Então, a gente quer transformar, quer ajudar os empreendedores. Então, eu posso ajudar todo mundo? Não. Ajudar todo mundo. Eu não tô ali para transformar não em sim. O cara quer não é não. Poxa, se eu não sou uma boa ferramenta... Eu brincava, né? Antigamente a gente apresentava mais presencial do que online, né? E a pandemia
acabou virando essa chavinha. Então a gente falava que é assim, cara, eu abro o notebook a partir do momento que eu sei que eu vou ajudar o cliente. Se eu não vou ajudar o cliente, eu nem abro o notebook. Eu falo, cara, não te atendo. Teve uma vez assim que o Wellington foi com uma SDR, numa reunião. A SDR só ficava no escritório. E aí ele falou, cara, vou te levar numa reunião comigo hoje. Aí ele levou tal, entraram lá, começou a conversar, o cliente começou a falar, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Tá. Eu falei, e aí? Eu falei, e aí que eu não te atendo. Assim, tal. Não consigo, tal, não faço isso, eu não faço isso, tal, e é importante pra você. A menina ficou decepcionada, falou, eu vim pra ver uma apresentação. Ele falou, não, mas é a melhor coisa que a gente fez. Porque eu poderia usar um monte de argumentação e tal, encantar o cliente, fazer ele comprar, dá 2 meses ele tá me xingando. Isso é um problema sério, né, Túlio? Porque se você pega um cliente que você não consegue atender, você gera 2 problemas. Um, que é o problema com o próprio cliente, que ele vai te odiar, vai te passar um estresse terrível, porque vai ficar te cobrando uma coisa que você não consegue atender. E o outro, ele vai te difamar. Porque, assim, a melhor pra mim, né? Eu acho, assim, que a melhor, né? O lead mais quente é a indicação. Né? Quando você tem uma indicação, né? Porque a pessoa, ela tá satisfeita com o teu trabalho. Então, assim, o lead vem quente, né? Aquela indicação vem quente de que a pessoa quer fechar. Débora, já teve cliente que a gente não vendeu, indicou a gente. Sério? Pelo comportamento de vocês na reunião. Exato, porque não servia para aquela empresa, para aquela situação, para aquela necessidade que ele tinha, mas para o outro ali eu servia. Sim. Então, você tem que ter esse posicionamento, né? Então eu falo assim, o que vende? O que vende? Vende benefício. Né? A pessoa fala assim, mas você tem que criar necessidade do cliente. Não, cara, você não tem que criar necessidade. Você tem que botar o holofote na necessidade, isso é importante. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes o cliente não sabe o que precisa. Principalmente venda de RP, se eu chegar para você e falar assim, e aí, tá tudo bem aqui? Seu Zé, como é que tá sua empresa? Tá tudo bem e tal? Ele fala, tá. Mas tá emitindo nota direitinho? Tá. Tá controlando estoque? Tá. Tudo tá. Então, mas às vezes ele tem um monte de deficiência que se eu perguntar para ele, ele não sabe que ele tem. Controle financeiro, né? Mas aí você vai conversando. Ô, seu Zé, mas como é que você faz isso? E como é que você controla aquilo? E aquilo? E isso? E aquilo? Ops, não sei. Entendeu? Mas isso não é importante? Falar, é importante, mas você não tem? Tem? Faz sentido se você tivesse e tal? Então tem esse lance de você colocar um holofote onde tem uma necessidade. Agora, se não tem necessidade, esquece. Entendeu? Esse que é o... Porque você vende, mas tem um pós-venda também, né? Exato. Se você vai lá, vende um negócio que o cara não precisa, mas aí depois o cara vai ficar na tua orelha, né? E pra você ver, cara, o nosso sistema não tem multa contratual. Não tem, 0. Quer sair? Tchau. Lógico, eu vou ficar muito... A gente brincar, tem multa? Não, se você sair eu vou ficar muito triste, mas eu não te amarro. Eu tenho que confiar muito no taco para fazer um negócio desse, entendeu? Sim. Sabe, Túlio, que quando eu conheci o Omni, te passando uma experiência minha, né? Quando eu conheci o Omni, assim, para mim, é como se fosse... É difícil até de eu explicar. Eu já trabalhei administradora de condomínios. E a gente fazia prestação de contas, né, de condomínio, que é uma coisa parecida com a contabilidade, mas ele é mais simplificado. E eu ficava olhando aquilo, eu falava assim, gente, as empresas precisavam ter esse tipo de resumo, assim, ser mais simplificadas, porque a contabilidade tem muitas palavras, assim, difíceis de entender, né, muitos termos, que às vezes o empresário, ele nem quer, ele fala que coisa chata, né, não quer saber. E aí, quando eu conheci o homem, eu falei, cara, esse negócio é muito intuitivo. Ele é muito intuitivo, ele traz soluções, assim, e olha, eu vou te falar uma coisa, eu ainda não encontrei algo que eu falasse assim, o homem atende, não atende. Pelo menos assim, o meu nicho, né, de clientes, assim, que eu tenho, não tenho um nicho, mas eu tenho mais ou menos um tamanho, né, de clientes, é mais ou menos os mesmos tamanhos, né, que são microempresas. Outro dia um cliente chegou para mim e falou assim, olha, aqui tá escrito pedido, mas eu não quero que saia pedido, eu quero que saia orçamento. E eu fui lá, não sei se foi com você que eu falei com alguém, e a pessoa foi lá e me mostrou, falou, é só trocar. Entendeu? Então, e esse mesmo cliente, quando eu apresentei o Omni para eles aqui nessa mesa, eu comecei a mostrar tudo, eles vieram de outro ERP. Quando eu finalizei e fiz o orçamento, né, perguntei para a Larissa lá o valor que a gente passou, sabe qual foi a resposta que ela me deu? Eu estou esperando as letrinhas pequenas. Foi isso que ela me respondeu. Eu falei, mas por quê? Falei assim, porque tá tudo tão bonito, assim, tudo tão fácil, que eu nem imaginei que eu não precisaria dispor de tanto dinheiro para isso. Então, assim, eu me encantei com o homem, porque maravilha. Pra gente que é contador, preço justo, né? Sim, então, um preço justo. Um sentimento dela. E solução.
É isso que o cliente procura, cara. O cara quer solução, o cara não quer ter o trabalho de ficar digitando. Hoje as coisas são muito assim, né? Internet, o pessoal Tudo quer tem que na ser rápido. hora, é. Então, realmente aqui pra mim, pros meus clientes, é uma solução, Ai, né? que maravilha. E sem falar que o fato da gente ter Omni como parceiro, né, no BPO financeiro, dá uma bagagem pra gente aumentar nosso ticket médio. Né, eu converso com bastante contadores assim na internet, e eles falam, o que você acha do BPO? Você acha que rola mesmo? Eu falo, cara, se você não faz, você está perdendo seu tempo. Porque as pessoas, o serviço contábil, ele não é visto o que tem por trás, né? Que é muita declaração acessória e tal. E o empregador, não, nosso cliente, ele não sabe que a gente faz esse monte de coisa. Só que o BPO não, é diferente. Você tá ali o tempo todo com o cliente, você tá falando das contas, você tá falando do resultado, do fluxo de caixa. E a gente ter a OMI como parceiro para poder dar essa bagagem para o cliente é sensacional. É benefício, né? Sim. Você tem dentro do BPO ali muito mais benefício à vista, né? E o que vende, o que faz comprar e o que faz a gente gostar de alguma coisa são os benefícios que a gente enxerga, né? E benefício é uma coisa muito louca, assim, porque o que é benefício para um não é para outro. Fala assim, segurança. Uma pessoa pode ser benefício, ter segurança dos dados e tal, para outra não tá nem ligando. Então aquilo já não serve para aquela pessoa. Às vezes ela quer agilidade. Então a gente precisa entender quais são esses benefícios, né? E dentro do BPO você tem uma entrega que o cliente ele já consegue enxergar esse benefício de forma mais fácil. Sim, e em tempo real, né? E é isso que faz. E quanto mais benefício, quanto mais entrega, é o que faz aumentar o teu valor, a percepção de valor. Com a percepção de valor alto, seu ticket médio você pode subir. Se você também deixar o ticket médio muito baixo, ele vai falar assim, opa, tem pegadinha. Bem isso. Essa semana a gente recebeu um elogio que ela falou justamente isso. Ela falou assim, nossa, eu fico feliz em pagar um serviço bem prestado. Valor. Porque o comércio, ele é diferente porque você tem um produto que você entrega ali pro seu cliente e ele sai satisfeito com alguma coisa, né, daquela venda, né? E o serviço não. Né? Ele paga por uma coisa que praticamente ele não vê, principalmente a contabilidade. Agora no BPO, ele consegue ver assim a jornada, né, de tudo que vai acontecendo até chegar nos relatórios, né? E aí eles realmente pagam com mais prazer, né? Consegue materializar, né? Sim, exatamente. Hoje, o que você usa como incentivo para o seu time vender? Alinhamento de propósitos, sempre. Não tem incentivo financeiro? Tem, lógico. Então, assim, quando a gente contrata, a gente já procura trazer pessoas que gostam disso. Cara, a gente é uma empresa de sistema, ok, mas a unidade é uma empresa de vendas. Sim. Né? O negócio ali, o core da unidade é vendas. E vendedor tem que gostar de dinheiro. Ele tem que gostar do propósito? Tem. Ele não pode fazer de qualquer jeito. Porque senão a gente não vai conseguir chegar lá, ok. Mas ele também tem. Então, quando a gente contrata, a gente procura trazer pessoas que já estejam alinhadas com esses propósitos. Quando você fala de propósito, você também fala de metas? Você divide com o seu time a sua meta para que eles sigam a jornada com você? Sim. O que acontece, tá? A meta ela é estruturada de algumas formas. Tem que ter meta, não tem jeito. Acho que toda empresa, toda. Tulio, empresa, a área administrativa da empresa, o cara tem um financeiro, tem que ter meta para o funcionário. Quantos lançamentos você vai fazer? Tem que ter meta, toda empresa. Senão você não desenvolve, você não cresce, as pessoas ficam paradas. E não pode isso. Você tem que desenvolver, lembra o lance das pessoas? Você tem que desenvolver seu time. Pessoa, hoje em dia, antigamente as pessoas trabalhavam, ficavam 20 anos numa empresa, né? Hoje em dia não. Mas quando a pessoa sair, ela tem que levar alguma coisa com ela. Né? Tem que ter uma bagagem. Então, assim, todo mundo tem meta. Como que a gente estrutura isso? A gente já sabe as metas do ano, né? Então o time conhece as metas, sabe o resultado que a gente tem que dar mês a mês, daqui até o final do ano. Quando chegar no ano que vem, todo mundo vai saber o do ano. E todo começo de mês ali, na manhã do primeiro dia útil, a gente faz uma apresentação de resultado e de meta. Então o time já sabe a meta, sabe calcular a meta, sabe, poxa, o que eu preciso fazer para que eu consiga ter aquele resultado, né? Porque a gente sempre fala que o resultado ele é um produto do seu esforço. Então, qual que é o esforço?
Então, se eu tenho que fazer agendamento, quantas ligações eu tenho que fazer? Então, você dá um caminho, né, para também chegar naquela meta, Uma né? construção, exato. Isso aí você vai ensinando no dia a dia. Você vai construindo, né? Então, tem toda uma história, todo mundo... A gente sempre é pautado em matemática, né? É um administrador e um engenheiro, então tudo é Nossa, matemática. números, tudo né? é número, tudo é número. Então, assim, todo mundo acaba conhecendo essa meta. O que eu preciso? Quantos leads eu tenho que entrar no meu funil? Quantas apresentações tem que ter para ter naquele percentual, na taxa de conversão, ter tantas vendas? Então, todo mundo já consegue. Então, os próprios líderes, eles apresentam o resultado e já nos apresentam a próxima meta. Depois disso, a gente faz uma equalização. Às vezes, o número de um líder não bate com o do outro. Então, a gente vem, senta e faz o arranjo final ali. Entendi. Então, eles estão sempre alinhados, além da cultura, né, com as metas, com as próximas metas, para que eles alcancem junto com você, né? E dividir isso por dia. Tem que ter cadência. Você não pode chegar no dia 30 achando que você vai fazer o resultado do mês. É todo dia. E quando vai chegando assim o final do mês, que falta muito para bater a meta, você aperta a meta? Aí depende da história, né? Tem que entender todo o contexto. O porquê que não chegou, o que aconteceu, tal. Se tem alguma coisa que dá para fazer. Porque se você tá numa situação dessa, você já construiu essa história durante o mês. No dia 20, você já tava tendo uma visualização disso. No dia 10, você já tá... Não foi de repente. Eu tava vindo bem até o dia 20, e aí de repente eu tive uma tragédia. Se o mês ele tá longe da meta... Tem que ter o cenário, né? Então, se você tem que fazer 30 no mês, então vai 20 no mês, todo dia útil você tem que fazer um. Entendeu? Entendi. Essa que é A gente já vai para a última pergunta, porém... Já? Já. Só que a gente tem mais algumas perguntas pessoais para fazer que eu não te mandei previamente, porque eu preciso da sua expressão de surpresa. Entendi. Mas do seu negócio vai ser a última. Olhando para o lado de você como um empreendedor de franquia, tá? Como você se vê para o futuro? Quais são os seus sonhos? É você continuar na OMI, crescendo e alcançando as metas, ou você pensa em dividir os seus negócios, entrar em outro negócio, já levando em consideração que nem todo mundo te conhece aqui, mas você tem o seu lado artístico, como a gente falou, e você é cantor, Sim. né? Então você tem essa outra área que você faz mais no final de semana. Mas para o futuro, como que você se vê como empreendedor? Para o futuro a gente pensa assim em ter outros negócios e expandir o negócio. A gente que tem duas chavinhas que precisam virar antes disso, né? A gente ainda não tá no nosso propósito. Estamos bem lá dentro da OMI, mas a gente ainda não é a maior, né? Você quer ser a maior para poder expandir. Então, o seu sonho, o seu objetivo é ser o maior franqueado de São Paulo. Isso. Não, do Brasil. Do Brasil. Hoje a gente já tá no top 3, né? Sério? Mas aí é uma construção, né? Então, ainda vai ter um planejamento atrás disso. E então a gente precisa primeiro, chegou nisso daí, e a gente precisa também sair ali cada vez mais do operacional, depois sair da linha de gestão, também é uma construção, né? Quando a gente começou com a franquia, ela era pequenininha, era para ser pequenininha, ter 5 pessoas, né? Não, acho que não dava nem 5, dava 3 funcionários e os dois só 5 pessoas, né? E hoje a gente tem 30 funcionários e 6 visualizando anos ter mais. nessa 6 construção. anos. Só que quando a gente iniciou, que a gente olhou para esse projeto, não era para isso. Era para a gente chegar hoje e ter as 3 pessoas e tal. Sim. Então as coisas foram mudando. Então, poxa, a gente não tinha nível de gestão. Então hoje a gente tem nível de gestão, né? De líder ali, de área. Então a gente precisa ir cada vez mais saindo do operacional para que esse negócio rode sozinho, para que a gente possa fazer outras coisas. Uma coisa que a gente aprendeu lá no começo, assim, no começo da OMI, a gente queria tentar fazer outras coisas em simultâneo, e aí a gente foi pouco a pouco, a gente foi parando tudo, né? E falou, cara, vamos focar nisso. É o foco. Você tem que ter um foco, um objetivo muito claro e focar. Foca. Porque o resultado não vai aparecer. Você vai trabalhando. Poxa, quando a gente começou, o pessoal fala, você é louco, você trabalhava numa empresa, ganhava, tinha uma vida legal e agora você está se sacrificando, passando por isso, começo do negócio, todo mundo sabe como que é, né? Tem uma palestra que a gente viu do Rodrigo Barros, que ele falava, cara, para você ter um negócio, o seu porquê tem que ser muito forte, porque o como é muito difícil, entendeu? Então você tem que ter um porquê que vai te auto-explicar o que você está passando, né? E as outras pessoas que estão ao seu redor, se elas não empreenderam, ou se elas não querem empreender, elas não vão te entender e não vão te incentivar.
E tá tudo certo. Por quê? Porque elas não estão tendo a mesma visão que você tá tendo. Então, meu, você tá tendo aquela visão, acredita e continua. Continua. Mete a Dory, né? Continua a nadar, entendeu? Porque uma hora o resultado vem. Vai passar 1, 2, 3 anos. E aí você vai começar a ver que, poxa, legal. O pessoal olha hoje e fala, olha que legal a construção e tal. Mas as mesmas pessoas 6 anos atrás falavam, cara, você é louco. Sim, as pessoas, elas só veem a parte boa, né? É. Elas não veem o esforço, todo o trabalho que a gente teve, né? Pra chegar naquele objetivo, né? Exatamente. E a gente ainda tá no meio de um projeto, né? Então a gente precisa primeiro sair cada vez mais, sair da parte de gestão. Agora a gente, poxa, saiu do operacional, que no começo a gente que fazia, né? Então, Hoje vocês saíram totalmente do operacional. a gente faz uma coisa ou outra, dá um apoio. Às vezes, tem uma empresa que é um pouco mais delicado o processo, o vendedor precisa, tal, quer que a gente participe, a gente acaba fazendo. Mas, 90% fora do operacional. É muito, E é muito pontual. um serviço que vocês prestam, ele é autogerenciável, né? Que a gente fala que é quando tem essa independência, né? Vocês apresentam, tem um onboard, tem a configuração e depois ele segue sozinho, né? Aquele produto que você vendeu. Sim. Vai, caso raro, o cara vai aparecer para te pedir uma ajuda depois de um tempo, assim, né? A não ser que, já aconteceu. O cara falou, mandei todo mundo embora da minha empresa. Contratei todo mundo de novo. Você tem como dar mais outro treinamento? Mas como assim? Não, troquei todo mundo. Nossa. Não, todo mundo. Fala, caramba. Mas não é uma coisa que acontece o tempo todo, é raro, né? É raro. Então, é muito raro a gente chegar e, né, ter que voltar ali, a não ser que o cara tá abrindo um CNPJ novo, você ajuda ele, cara, eu abri uma outra filial, vamos fazer a implantação dessa nossa filial. Isso acontece bastante. Sim. Né? Mas nesse sentido. Legal. É legal ver você falando sobre você querer ser o top 1, né, das franquias da OMI, e você falar na questão do foco, né? Eu tenho uma defesa com relação a você concentrar o seu faturamento ou sua fonte de renda num lugar só. Hoje eu também não tenho essa intenção de ampliar meus ramos de negócio, mas eu tenho essa visão que você tem. Você primeiro tem que focar em alguma coisa para deixar aquele negócio autogerenciável de forma que você saia totalmente da operação, para você conseguir fazer uma outra coisa, né? Senão atrapalha tudo, né? Lógico. São algumas visões que você tem que ter, né? Você tem que ter uma visão de futuro. Poxa, quanto tempo mais eu tenho nesse negócio? Esse meu negócio... O mundo tá mudando muito rápido o tempo todo. Imagina pro cara que... Antigamente, pra você filmar jogo de estádio de futebol, você tinha um cinegrafista dentro de um helicóptero. Agora o cara vai com drone. Nossa, é outra tecnologia, entendeu? Né? Então, tipo, o cara do helicóptero perdeu o emprego, o cinegrafista também. Mas ele ganhou um menino de 20 anos que tem um drone e sabe pilotar. Então as coisas elas vão mudando. Então a gente tem que estar de olho ali. Como é que tá a tendência do meu negócio? Eu tenho mais tempo aqui? Não tenho? Vou olhar. A gente não pode se fechar. Então também de olhar o mercado. A gente está o tempo todo ligado, vendo o que é isso. Então, a partir do momento que enxerga, poxa, não, eu tenho um futuro aqui ainda, eu tenho um caminho, eu tenho um oceano azul para trilhar, vamos seguir. Mas sempre olhando também, o empreendedor ele não pode se fechar. Você tem que ter foco no que você está fazendo. Sim. Mas não é se fechar para o mercado para o que está acontecendo. Você tem que estar aberto olhando. Não, eu falo na questão mesmo de investimento, né? Porque quando a gente tem um negócio, a gente tem que investir o tempo todo, né? Assim, em melhorias e tal. E se você pega um outro negócio para fazer e vai fazer um investimento duplo, você acaba meio que dispensando de uma coisa que você faria no seu negócio, que daria mais, né, produtividade, mais faturamento, né? E você fica dividindo a renda. Isso que eu acho complicado, né? Então tem que esperar essa maturação da empresa para você conseguir olhar para outros investimentos, né? Acho que tem uma linha ali que você tem que passar de um mínimo necessário que o negócio rode sozinho para você começar a pensar numa outra coisa. E aí sempre operação independente, né? Sim. Não é tão legal assim você misturar as caixinhas. É lógico. Tem coisa que faz sentido. Você vai pegar uma holding, às vezes faz sentido juntar. Em vez de você ter 4 empresas, tem um financeiro só para as 4. Isso até faz sentido se você estruturar isso da forma correta. Você é contadora, você sabe, né? Tem que estruturar da forma correta. Mas até faz sentido. Mas aí já estamos falando de outro tipo de linha, né? Sim, é isso. Bom, Túlio, nós chegamos ao final das nossas perguntas, né, de negócios. O que você preparou aí? Não, são perguntas, assim, surpresas, mas pra gente conhecer um pouco mais de você como pessoa, tá? Sim. Se você soubesse que você fosse morrer amanhã, o que você escolheria pra comer hoje? Cara,
Acho que estrogonofe. Sério? Nossa, comida cara. de toda estrogonofe. terça-feira. Sério? É, É uma coisa que você ama. Toda quarta-feira eu posso morrer, então, né? Não, a gente come toda terça-feira lá em casa. Lá. A primeira parte é... Ah, legal. Não faço, então, pra você essa pergunta, né? Porque se você perguntasse pra mim, eu tenho tantas coisas que eu gosto muito. Não, eu sou do salgado. Meu, É. totalmente. Quase não como doce. Quase mesmo, assim. Não faço muita questão. Poderia ser um hambúrguer, um churrasco, Sim. um estrogonofe, uma Nossa, costela. tá aumentando a lista, hein? Mas você falou uma coisa só. É uma coisa só, estrogonofe. Não, talvez, se eu soubesse que ia morrer, talvez eu misturasse isso tudo, viu? Nossa, que salada. Ah, uai. Já que vai morrer mesmo, né? Tá certo. O que te motiva hoje pra você evoluir na vida e na sua carreira? O objetivo, onde a gente quer chegar. Então, é onde eu quero chegar, o que eu preciso, né? E assim, o que mais motiva a gente ali, e eu principalmente, é a autocrítica, né? Então, você tem que estar o tempo todo, o que eu fiz de errado? Hoje foi engraçado, hoje de manhã a gente fez uma ligação pro suporte da OMI lá, eu queria falar com uma pessoa, tava eu e o Felipe lá de treinamentos, né? Aí eu falei, não, tá, eu preciso falar com o chefe da área tal, beleza. Daí o menino ficou lá, tal, falou, vou transferir. Eu não perguntei o nome do cara, na hora eu ia perguntar se ela transferiu, eu falei, fiz uma coisa errada, eu não perguntei o nome da pessoa. Se cair a ligação, a gente tá ferrado. Não caiu a ligação? Nossa. Aí ele desde falou, pô, você zica? Eu falei, não, o tempo todo você tem que estar se autocriticando. O que eu poderia ter feito diferente de melhor? Sim. Entendeu? Porque aí agora eu vou ter que ligar de novo, Exatamente. explicar a história de novo. Então Já você que tem você que dar o tocou tempo nesse todo. assunto, deixa eu te contar a minha história de hoje. Que você... Eu tinha uma reunião hoje, 8h30 da manhã. Isso é uma questão até de jogo de cintura, sabe? De você não passar para as pessoas insegurança nas coisas que você faz. Eu sou uma pessoa muito organizada, eu tenho uma lousa ali que eu vou anotando, né? A Tainá, ela não é minha secretária, mas ela age às vezes como se fosse, que ela fica me lembrando das coisas. Às vezes eu coloco no celular, né? Eu sou muito organizada. Mas ontem eu marquei uma reunião e a pessoa esqueceu de me mandar o invite, porque com o invite eu me organizo, né? Mas a pessoa esqueceu de mandar o invite e eu esqueci de anotar. E aí, quando deu o horário da reunião, eu estava em casa ainda. E aí a pessoa me mandou uma mensagem, falou assim, tudo certo para a reunião? Me desculpa, eu não mandei o invite, deu algum erro aqui, mas podemos começar? Eu falei, você não mandou o invite, eu achei que você tinha esquecido. Mas tal hora a gente pode fazer, eu vou estar disponível. Ele, então beleza, me perdoa. Olha. E segue o jogo, né? Porque senão vai falar, caramba, ela não marcou a reunião. Não é que eu não tive importância, né? Porque eu sempre fico esperando pelo invite e o invite vai me avisando, né? São aquelas coisinhas que saem um pouquinho, né? Sim. Daí a gente tem que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. É isso mesmo. Se você chegar no final da vida e você olhar pra trás e falar assim, e alguma coisa que você olhasse pra trás e falasse, isso valeu muito a pena, o que você falaria? Eu não tô falando só da área empresarial, tá? Da sua área. Família. Você é um cara bem família, né? Todo o resto é resto. Sim. É família. O que te move, né, pra você. Total. Pra vida, né? É legal, eu gosto, dinheiro é bom, gosto. As coisas, os prazeres da vida que dá prazer pra gente, mas acho que em cima de tudo é família. Se não tiver com quem dividir, não faz sentido, né? Não tem como. Não precisa. Você pode começar também, se a OMI não der certo, dar cursos de como fazer cabelos femininos das crianças. Você viu? Não, barato. Você penteia o cabelo das meninas, ali é bonitinho. Tem que fazer, né? É isso mesmo. Mostrando que o papel não é só da mulher, né? Que o homem também tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Isso Ajudar? mesmo. Ajudar não, né? Tem que fazer também, né? É isso mesmo. Nos últimos 5 anos, vou falar dos últimos 5 anos, nos últimos tempos, o que você aprendeu a dizer não que mais fez sentido na sua vida? Cara, isso é difícil, hein? Que você que você era acostumado a falar sempre sim, você falou, não, eu não posso falar sim pra tudo. Tenho que falar não em algum momento. Você consegue se lembrar de alguma coisa que fez sentido na sua vida, você começar a barrar e falar, não, isso eu não vou fazer. Mas você fala sim pra todo mundo? Não, eu não falo sim pra todo mundo. Eu sempre fui de falar não, né? Então você... eu gosto muito de delimitar o espaço. Assim, as pessoas podem falar, cara, até aqui você pode ir, daqui pra cá você não pode ir. Então você já faz parte da sua característica. Se eu tiver que falar não, eu falo não. Não, isso não. Então é uma característica sua, porque realmente para algumas pessoas é difícil. Falar não, né? Mas já é uma característica sua. Então, eu mesmo tenho essa dificuldade. Depois que a gente vira empreendedor, que a gente começa a ter visão estratégica, a gente vê que a gente tem que abrir mão de algumas coisas se a gente quer chegar no objetivo, né? Porque tem coisa ali que só você sabe.
Aí não, por que não? Eu não quero. Não quero. Por que não? Porque sim não é resposta, porque não também não é resposta. Mas para algumas pessoas não quero. Se um livro ele tem 20 capítulos, você não precisa contar os 20. Sim. Não é verdade? Verdade. Quando você ouve a palavra bem-sucedido, de quem você lembra e por quê? Da minha mãe. Cara, minha mãe é extremamente bem-sucedida. Em que sentido? Em tudo, assim, na área profissional, na área familiar, né? Dentro do que dava pra fazer, né? Porque minha mãe, a gente veio de uma família mais humilde, assim, né? Eu nunca tive necessidade, porque minha mãe nunca deixou ter. Mas ela já teve uma situação mais humilde. E ela foi pra cima, estudou, fez faculdade, quando quase ninguém fazia. Estamos falando, ela estudou o quê? Em 80 e tantos, então fez faculdade quando quase ninguém fazia. Ela fez faculdade de engenharia também? Não, ela fez desenho industrial. Uhum. Ela é desenhista industrial. A mãe de barrigão, ela desenhava em prancheta. Poxa, que legal. E cuidou da gente. Tem 2 filhos que, poxa, são tranquilos, trabalham, têm suas famílias. Então, minha mãe é extremamente bem-sucedida. Legal, Vidi, você é um homem, né? Ter uma mulher como uma referência de bem-sucedido, né? Muito legal isso. Quando você se sente sobrecarregado, sem foco, você fala, cara, eu preciso parar. O que você faz? Listinha. Lista? Quando eu começo a fazer listinha. Eu preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Quando eu ver que eu vou perder a mão, assim, eu começo, tá. Aí rodando o cheque, ó, terminei, matei. A gente tá rindo aqui porque a gente tem isso aqui no escritório, né? 2 coisas que a gente faz quando a gente vê que tá perdendo foco, que o negócio tá pegando fogo. A gente limpa o escritório. Ah, é? E a gente faz listinha, porque eu tenho uma metodologia, não sei se você concorda com isso, tá? Mas que enquanto a nossa mesa estiver limpa e organizada, nossa mente também vai estar. Olha que legal. Eu penso nisso, então eu passei isso para as meninas. A Tainá, ela já tinha um histórico aí de toque, então para ela já era normal. Já era mais fácil. Eu já sou mais bagunceiro. Cara. Mas assim, a gente tem isso. Tem uma hora que o negócio começa a pegar fogo. Eu falo, cara, eu preciso limpar isso aqui. E aí eu limpo a minha mesa, eu organizo os papéis. Mas você sabe que faz muito sentido isso, eu acredito demais, porque do mesmo jeito que vai para esse lado, para você ter uma objetividade, pro lado criativo é o contrário. Você precisa pensar fora da caixinha, você precisa da desorganização. Sim. Olha que louco. Mas na nossa área não. Na sua área, exato, você precisa de organização. Precisa de organização. Até minha bolsa, sabia? Se eu vejo que a minha bolsa nada. Eu tiro tudo pra fora. Você acabou com a minha melhor frase, não. Eu sempre falo lá, quando eu quero alguma coisa pra Larissa, eu falo, Larissa, você tem que estruturar o pensamento. Carteira de homem, não é bolsa de mulher, não. Não, carteira de homem, o homem puxa a carteira aqui assim, ele não tá nem olhando, ele puxa o cartão. Olha, bate aqui. Ele puxa o cartão que ele quiser, não é? É verdade. Mulher não, mulher, ela meu pesadelo era pedir pra eu pegar alguma coisa na bolsa dela. Eu tenho que abrir, aí eu tiro, tem um coelho, aí puxa não sei o quê. Mano, eu não sei, gente, como é que vocês se organizam. Não, às vezes fica desorganizado, mas é isso que eu tô falando. Quando eu tô sem foco... É estereótipo, só piada. É só uma piadinha. Mas quando eu tô sem foco, eu pego a minha bolsa, tiro tudo, organizo meus papéis, limpo minha mesa, aí sim eu consigo falar, não. E realmente faz sentido. Funciona. É sério, funciona, cara. Né, Tainá? Fala aí, Tainá, fala. Mas tem um outro motivo também pra isso funcionar, né? É você descansar a sua cabeça para aquilo que você tava fazendo. Você para de pensar naquilo. Vou fazer outra coisa. E aí depois, quando você volta, a sua mente já se reorganizou ali. Verdade, né? Às vezes um negócio que você não consegue achar a solução. Aí quando você sai, muda o cenário. Aí você volta. Putz. Eu teve uma vez eu sou doido do Excel, né, cara? Eu gosto pra caramba, sempre trabalhei também, demais. Cara. Tamo junto. Tô louca por Excel. E, cara, eu precisava fazer uma fórmula e não ia, o raciocínio não ia. Eu falei, cara, não pode ser assim. Tem que ter um jeito melhor de fazer e não ia. Um dia eu tava fazendo uma tatuagem. Um negócio que eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí eu só fiquei forçando a cabeça. E o cara fazendo a tatuagem. Só fiquei forçando a cabeça pra eu não esquecer, porque eu esqueço. Uhum. Pra eu ter uma ideia e esquecer é um segundo. Eu falei, puxa vida, perdi uma ideia. Passou. Daí beleza, no dia seguinte cheguei lá, o negócio foi. Você vê, então quando eu tirei a cabeça dali do problema que eu tava pensando, a solução veio na mente. É como se fosse uma sobrecarga, né, assim, que vai te cegando, né? Vai te cegando. É bem isso mesmo. Hoje, o que tira seu sono? Uma coisa que te incomoda muito, que você precisa mudar, assim?
Cara, Não vou dizer assim uma coisa que muito acontece com difícil. você, mas o que pode acontecer que tiraria seu sono, assim. Se isso acontecer, tira meu sono. Difícil, hein? Polêmico. Sério? Você dorme bem, então? Eu durmo bem, polêmico. Eu acho que são mais fatores externos, assim, a gente, né? A preocupação que a gente tem são aquelas coisas que não estão na nossa mão. Então, política, por exemplo, para que lado que o país vai? Isso preocupa bastante. Será que a gente vai para um lado de prosperidade ou a gente vai para um lado de destruição, sabe? Então eu penso bastante sobre isso. Porque não tá na nossa mão. Se tivesse simplesmente 100% na nossa mão, a gente dá um jeito, né? Mas como não tá, dá uma... Muito legal esse seu pensamento. Se estiver na minha mão, eu dou um jeito. E isso é um pensamento muito legal para quem empreende. A gente fala lá, a gente tenta passar uma mentalidade pro pessoal de você ser extremamente responsável pelas coisas que acontecem. Se uma coisa deu errado, você tem que ver o que você fez. Então, assim, minha empresa não foi bem. Mas o governo, não sei o quê. Cara, Não dá pra pensar assim. você vai mudar o cara lá? Você vai fazer alguma coisa? Não. Então, se você não consegue fazer aquilo ali, aquilo não serve. Se você não pode controlar, né? Você não serve aquilo como desculpa, entendeu? Porque eu não posso mudar, então tá remediado, ok. Agora, se eu começo a olhar e falar, cara, eu podia ter reagido dessa forma, porque acho que na vida 10% é sobre o que acontece, 90% é sobre como a gente reage. Então eu começo a olhar, puxa, o erro não foi aquilo ter acontecido, o erro foi que eu não reagi dessa forma. Então se eu fizer diferente da próxima vez, eu vou ter outro resultado. Sim. Aí eu acho que a gente começa a caminhar para frente. Mudar o jogo, né? Qual que é o seu maior desafio hoje com a função que você desempenha e como que você pretende superar isso? O maior desafio que a gente tem lá hoje é sair cada vez mais, principalmente da linha de gestão, né? Que nem eu falei mais cedo aqui. A gente conseguir formar líderes, contratar as pessoas ou subir as pessoas para esse cargo de liderança para que a gente possa tá na próxima fase. E aí E qual seria a próxima fase para você? Cara, eu preciso estar pensando daqui... eu não posso estar mais vivendo outubro de 2022, certo? Se eu estou vivendo outubro de 2022, quem é que está olhando para 2023, para 2024, para 2025? Né? Como empresário, eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar olhando para lá. Só que eu tenho que garantir que tem alguém olhando para 2022. E aí você precisa de estruturar teu time para isso. Então o presente tem que estar passado. Para conversar comigo sobre o problema de hoje, eu tenho que voltar no tempo, sabe? Tem que voltar, poxa, entendeu? Senão você não consegue, senão você começa a ser surpreendido pela vida. Sim. Legal. Você tem anos de surpresa boa, pode acontecer, mas você pode ter anos de surpresa ruim. E aí, como é que faz? Se você tivesse olhado um pouquinho para frente, você não teria tanta surpresa. Sim, você teria se protegido, você criaria cenários com... Isso é uma coisa que trouxe da engenharia, né? Então a gente cria muitos cenários, até para conversar. Você ia conversar, antes eu ficava conversando como que ia ser a conversa. Putz, se ele falar isso, eu vou falar isso, se ele falar ensaiando? Isso, é quase ensaiando. Você vai pensando no cenários, roteiro. Né? Se for para esse lado, se for para aquele lado. Então, você tem que fazer isso também na sua empresa. Mas se acontecer aquilo, eu tenho isso. Se acontecer aquilo, eu faço isso. Se não, aquilo. Senão você é surpreendido. Né? A vida não é o tempo todo ali só coisas boas acontecendo. Tem as coisas boas também. Mas tem as coisas que não dão certo. E como é que você vai reagir? Então, você já tem que pensar, isso não der certo. Como é que eu reajo? Tem que ter uma estratégia, um plano B, né? Então o nosso maior desafio é conseguir se concentrar só olhando para esse lado. Hoje a gente ainda não tá nesse sentido. A gente tem muito que tá aqui e tal, tá formando, tem áreas que já rodam legal, que já tem, né, essa camada, mas a gente precisa ter isso mais estruturado. E aí vai pro próximo desafio. Chegou lá no propósito, né? Sim. É a maior... Eu tô com o próximo negócio, eu saí da gestão, né? Entendi, legal. Túlio, muito obrigada por tudo que você falou hoje. É que tão gostoso, né? Passa tão rápido, a gente já tá quase 1 hora falando. Você acredita? Não dá pra acreditar, né? Eu queria só fazer uma pergunta final, né? Antes da gente ir para aquela nossa parte artística. A surpresa? A surpresa, né? O fator surpresa da nossa entrevista. Se você pudesse falar para uma pessoa que vai entrar num negócio como o seu, que é comprar uma franquia, né, trabalhar numa parte de ramo de serviços, o que você falaria para essa pessoa? Algo que você gostaria de ter ouvido antes de começar o seu negócio?
Cara, não é nem assim que eu gostaria, assim, né? Mas eu acho que você tem que fazer alguma coisa que brilhe seus olhos, meu. Você tem que estar extremamente comprado na ideia do que aquela empresa faz, o que aquela empresa ela passa por mercado de valor. Você tem que estar extremamente comprado nessa ideia, porque isso faz as coisas serem mais fáceis. Então, como é que você vai Você tem que gostar, né, do que você tá fazendo. Você tem que gostar do que tá fazendo, tem que casar com o que a franqueadora, com a sua ideia, tem que ter um casamento de ideias, assim, tem que estar alinhado. Porque é diferente da franquia quando você tem o seu próprio negócio, né? Que é uma ideia sua, que você já entra gostando daquilo, né? Porque é a sua ideia. É uma adesão, Agora né? você tá comprando uma ideia de outra pessoa. É uma adesão, exato. As coisas vão acontecer, regras vão mudar, porque não é uma coisa que é fechada. Fechou, nunca mais muda. Não, as coisas mudam. Às vezes envolve financeiro, que muda. Às vezes envolve alguma coisa que você gostava, que muda. E aí você tem que estar casado com aquilo, senão você não aguenta as mudanças, né? Você começa poxa, mas toda hora muda, toda hora não sei o que e tal. Então eu acho que é isso aí, cara. Tem que estar alinhado, você tem que estar alinhado, tem que te brilhar os olhos. Porque independente do que acontecer no meio do caminho, você consegue relevar muita coisa, sabe? Sim. Legal, Túlio, obrigada, viu? Fico muito feliz sempre quando eu tô com vocês, porque vocês são uma companhia muito agradável pra mim. A gente gostou muito de você. O que você achou dessa viu? experiência? O que você gostou? Maravilhoso, Foi a primeira adorei. vez, né? Você participou de um podcast? Não foi a primeira vez, já fiz Olha. Mas é sempre muito gostoso, né? Sim, é bom, e o né? papo que é bom. Então, para o que as pessoas não conhecem, né? O Túlio também é cantor. Túlio eu também sou Gabriel, cantora, né? Mas eu não sou profissional. O Túlio, ele tem até outro nome, né? Um nome artístico, Túlio né? também é Gabriel. É Gabriel. Como que é o nome da sua dupla? Zé Neto e Gabriel. Zé Neto e Gabriel. Então, a dupla sertaneja. Eu amo sertanejo. Então, eu pedi pro Túlio, né? Eu pedi pro Túlio ensaiar uma música que é a música que eu mais gosto no momento, né? Que eu falo que é a música minha e do meu marido. E ele carinhosamente preparou aí uma palhinha para dar pra gente. E eu quero aproveitar esse momento para dividir com vocês, né, esse momento do artístico do Gabriel. Você vai cantar comigo? Vou fazer só uma segunda voz assim bem baixinha para dar um brilhinho. E o que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver. É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você complica, você vai embora mas seu cheiro fica. E eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu e nada meu, é todo seu. E eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu e nada meu, é todo seu. Avisa pro próximo que não tem próximo depois de eu. E o que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver. É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica, você vai embora mas seu cheiro fica. E eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu e nada meu, é todo seu. E eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu e nada meu, é todo seu. Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu. Tem não. Não tem próximo depois de eu. Aê!
Obrigada, Túlio. Não, tá bom. Tá muito bom. Só Tem que um ser no zerinho, perdãozinho improviso. aí. O improviso é que é legal. Então, Assim, tá pra bom. finalizar, eu queria que você passasse aí pro pessoal que tá assistindo como que ele faz pra chegar até você, né? Porque hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho muita busca de contador me perguntando como é que eu faço pra conhecer o homem, né? Me pede até os números e tal. Como é que uma pessoa faz pra encontrar o homem? Cara, procurar Homem Guarulhos no Google, já vai aparecer ali nosso telefone e tudo mais, OMIE, né, Guarulhos. Tem no site da OMI também, tem as nossas coisas, tem meu telefone, pode entrar em contato direto. É 11 950 45 60 79. E aí a gente dá os caminhos corretos. Todo o suporte de encantamento, né? O homem é um dos maiores ERP do Brasil, né? Cara, é assim, a empresa de software que mais cresce recentemente no Brasil, assim. É muito legal. Tá num caminho aí bem legal de crescimento. A OMI, ela passou 100 mil clientes já, né? Nossa, eu via, eles postaram esses dias, muito Com a legal. parte de Bank, já mais de 150 mil clientes. Muito legal. Sabe quem vai estar aqui daqui 2 semanas? A Adriana. Sério? A Adriana veio aqui da Person. Da Person? Maravilhosa, Adriana. Muito top. Uns insights aí. Obrigada, viu, Túlio? Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Tenho um carinho muito especial por vocês, como pessoa mesmo. A gente também, viu? Tenho muito. Né? O meu escritório, assim, eu tenho algumas pessoas que eu tenho um carinho, porque são pessoas que me ajudaram a crescer, né? E você ter um sistema, né? Um pessoal que ajuda você no sistema faz muita diferença. Sim. Né? E a apresentação que eu fiz de BPO para os meus clientes, né? Através de vocês, através do sistema, fez muita diferença pro meu negócio. E a recíproca também é verdadeira, né, cara? Então acho que a parceria ela tem que ser boa pros dois lados, né? Sim, é uma troca. Né? É uma troca. E os seus clientes também têm que ganhar. Então Sim. é um ganha-ganha-ganha, né? Que a gente costuma dizer. É verdade. Obrigada, viu? Tá bom? Obrigada mesmo. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cada semana é um assunto diferente, um tipo de empresa diferente, com vários assuntos, vários insights que é para ajudar você. E se você quer continuar com esse tipo de conteúdo, você precisa me ajudar, porque ele é de graça, né? Então, o que você pode fazer? Você não vai precisar pagar, mas você pode aí curtir, compartilhar. Você vai seguir a nossa página e vai também ativar o sininho para você poder receber os outros vídeos que vêm por aí. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até a próxima.